Se observarmos a pilotagem sem estruturas externas de uma ação técnica qualquer, veremos que a esfera de pilotagem poderá simplesmente ser substituída por um número 8. Através desse sistema simbólico, é possível acrescentar mais um número 8 e também um símbolo do infinito. Ocorre que no lugar de um número 8, de dois números 8, o espaço externo não vem a ser limitado, ou seja, a esfera pilotante não pode de maneira alguma reduzir a velocidade da pilotagem devido aos próprios limites. A consciência passa através da esfera. Prestem atenção a isso, pois pode ser que você se distraia por qualquer milésimo de segundo. Quando pilotamos através da ação da alma e do espírito, acontece a superação da esfera do espírito numa ação infinita. Exatamente aquela esfera que define determinados níveis criativos da evolução espiritual. O que acontece aqui é que a ação imediata do espírito elimina os contornos na pilotagem. Dessa forma, vocês não desviam a atenção e pilotam mais rapidamente. Deste modo, vocês podem alcançar a velocidade da pilotagem necessária para a realização de qualquer ação, passando de qualquer sistema de pilotagem, que na sua percepção tenha qualquer limite, a um sistema ilimitado de pilotagem. Os sistemas limitados são muito normais na percepção comum tridimensional, onde, entre objetos, existe certo espaço que, na direção do cosmo, se torna não limitado. Quando começamos a aproximar tal percepção do espaço físico à percepção espiritual, começamos então a sentir de maneira mais precisa o sistema técnico e podemos mentalmente e em grande parte intuitivamente compreender que a técnica, o dispositivo técnico, se torna sujeito à pilotagem. Ao trabalhar com o dispositivo para o desenvolvimento da concentração PRK1U, incluindo o momento da sintonização individual deste dispositivo, temos o objetivo de fazer um cálculo que dê uma estatística média da pilotagem. Tal cálculo, inclusive, já foi feito, usando um nível standard, que possa ser utilizado por muitas pessoas. Logo depois, passamos para um nível individual, no qual só se pode trabalhar com um número limitado de pessoas. Conhecendo este sistema de trabalho com o dispositivo, podemos, sempre que exista uma média estatística, obter uma evolução para todos. Por isso, é importante compartilhar os resultados, para que possam ser analisados e expostos para um bom uso no futuro. Aqui ocorre a interação do macro-objetivo, e com o uso de um sistema técnico do tipo PRK1U, a garantia da vida eterna para todos se torna uma ação rápida. Depois de começarmos esta pilotagem, por meio do dispositivo PRK1U, é importante comparar o que podemos controlar com o que acontece com qualquer entidade técnica que pertença a qualquer sistema técnico. Quando utilizamos o dispositivo para o desenvolvimento da concentração, podemos sozinhos diagnosticar e objetivar a ação que será amplificada com a ajuda do PRK1U. Torna-se mais fácil passar para a pilotagem de qualquer outro sistema técnico e torná-lo controlável do ponto de vista da vida eterna. O treinamento com o dispositivo poderá ser expandido para o controle de sistemas técnicos de qualquer nível. Quando observamos o sistema técnico, independente do nível de organização, é claro que através da consciência é possível controlar este sistema. Isto equipara a possibilidade de obrigatoriedade da vida eterna para todos os níveis viventes, independente do nível de evolução deles. Se observarmos a questão de que qualquer sistema de evolução intelectual possa ser tão avançado a ponto de criar sistemas técnicos muito complexos, com a ajuda deste método, é possível unificar a interação. Mesmo com este sistema super desenvolvido, ele não criará dificuldades e não limitará o desenvolvimento eterno de alguns seres vivos. Este é um princípio importante de quando o mundo inicialmente foi criado. Qualquer evolução conduz sempre à vida eterna para todos.
Adicionando dentro do elemento do sistema de pilotagem, já descrito aqui, e introduzindo em forma de elemento de consciência de qualquer microprocesso, nós podemos ver que praticamente a técnica começa a ser realizada do ponto de vista da garantia da vida eterna. Não somente quando a controlamos com a consciência, mas também no caso de nós nos distrairmos do controle da técnica. Do ponto de vista da correlação universal, nós introduzimos o sistema técnico de forma automática, quando o sistema técnico garante de qualquer maneira a vida eterna. É claro que este sistema técnico não poderá prejudicar a iniciação e realização dos processos que são direcionados à garantia da vida eterna. Baseando-se nesta correlação, quando observamos a complexidade de um sistema de interação para a garantia da vida eterna dos microprocessos, realiza-se a estrutura da vida eterna, no ponto de organização da macrotécnica. É possível, então, ver de maneira mais profunda todo o interior de qualquer sistema técnico. E, de fato, devido à organização espiritual, num determinado micronível atômico, molecular ou de estruturas menores, ainda que o átomo, nós podemos como que recriar na pilotagem e, em geral, na realidade do mundo, este sistema técnico por meio da consciência. Se observarmos o processo como Deus o fez, podemos constatar sistemas técnicos, sistemas desenvolvidos pelo homem. Mas Deus, como Criador do mundo inteiro, num determinado momento, pode sempre manter com a própria consciência o mundo todo e todos os sistemas técnicos. Neste sentido, a criação do homem é também um elemento da própria consciência de Deus, ou seja, é como se ele recriasse constantemente e sempre do começo. E quando entramos neste nível, a técnica com o dispositivo para o desenvolvimento da concentração, PRK1U, se torna controlável para a criação na compreensão primária do mundo. É claro que esta técnica é criada como sistema de consequência do mundo já evoluído. Todavia, quando nós começamos a entender o nível fundamental do Criador, então essa se torna controlável no infinito, no tempo eterno, e garante a vida eterna mesmo na presença somente das próprias estruturas primárias e funcionais. Podemos determinar mais uma lei do desenvolvimento da técnica. Quando refletimos dessa maneira e guiamos ideologicamente a evolução de qualquer sistema para a garantia da vida eterna, independente do tipo de técnica e dos objetivos para o qual inicialmente foi criada, essa pode ser completada com qualquer elemento técnico adicional relacionado à consciência, para garantir a vida eterna para todos. Quando observamos este processo no micronível, nos é possível facilmente passar com rapidez a pilotagem completa comum dos sistemas técnicos. Assim, o processo passa a ser completamente controlável. O mundo inicialmente criado por Deus para a vida eterna e o que se cria em seguida para a evolução do mundo. Estes mundos já eternamente se desenvolvem de tal modo que neles se realiza a vida eterna para todos. Em relação ao método de pilotagem dos sistemas técnicos através da interação dos microprocessos para garantir a vida eterna, o uso do dispositivo para o desenvolvimento da concentração PRK1U pode acontecer na maneira mais eficaz, como se segue. Na parte que se vê na tela à direita, ao centro, que é mais iluminada, se pode imaginar o número 8 que se cruza com o símbolo do infinito e, em seguida, realizar a concentração a partir da lente menor no sentido anti-horário, colocando os objetivos mais atuais para nós.